A educação é uma ferramenta importante. Ela transforma gerações, ela muda pensamentos, ela conduz as pessoas a um determinado hábito, prática e costume. A educação forma o indivíduo. É muito utilizado dentro do campo da política, a educação. É natural que os governos sempre se preocupem com o Ministério da Educação. Por quê? A educação, ela é algo que vai gerar mudanças na sociedade. Pensar sobre isso, entender essa questão é importante para que possamos compreender que a educação ela é muito importante. Nós precisamos entender sobre o propósito dela, para qual objetivo ela está sendo proposto para as nossas vidas. Afinal, nós somos inseridos num sistema no qual passamos pelo sistema educacional. Por exemplo, a minha filha, ela estuda. Vocês devem ter aí filhos também que estudam. Nós também já estudamos e continuamos estudando. Cada faculdade, cada universidade, cada curso técnico tem um viés educacional, tem um propósito. Por isso que precisamos entender. Nesse caso, nós podemos compreender que não existe um propósito único. Não, pelo contrário. A gente tem, por exemplo, a LDB, que vai trazer algumas diretrizes, algumas orientações sobre o propósito da educação nacional. Mas isso diverge em vários aspectos. Na teoria, é muito bonito. Eu mesmo entendo, olhando alguns sistemas educacionais e algumas políticas que são implantadas, que há também um propósito de emburrecimento, isso mesmo, deixar o povo ignorante, alienado, não crítico, para que, de certa forma, possa ser melhor manipulado. Diante disso, podemos entender que não existe uma educação neutra, uma educação que não tem um propósito por trás. Mas qual propósito seria o mais excelente? Qual propósito eu devo buscar? Qual a educação que vai me trazer um propósito correto? A educação que está pautada na verdade. Todo saber, todo conhecimento provém do Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. Nós não estamos aqui por acaso. Esse mundo não existe porque houve simplesmente uma explosão e gerou esse mundo tão perfeito, tão organizado. Não. Na verdade, existe uma mente que estabeleceu todas as coisas. E essa mente trouxe o conhecimento, trouxe a capacidade dos seres humanos de pensar, raciocinar e produzir o saber. Sendo assim, a fonte de todo saber está em Deus. Portanto, numa educação que se tem a consciência de Deus, que Ele é a fonte do saber, nós vamos buscar os propósitos mais excelentes, entender melhor quais são os propósitos pelo qual o indivíduo deve buscar o conhecimento, fazer parte de um processo educacional. Primeiro propósito, conhecer quem é Deus. Isso mesmo, o conhecimento, ele faz com que nós possamos entender o autor de toda a realidade, de toda a matéria. Quando eu estudo a matéria, seja lá na ciência, seja lá na arqueologia, seja lá na própria história, que vai relatar alguns fatos que aconteceram dentro de algumas obras em um museu. Quando eu analiso em vários campos, seja na matemática, seja na linguagem, seja na filosofia, eu vou entender que por trás de todo conhecimento eu vou conseguir ter uma perspectiva do criador desse conhecimento, desse criador desta realidade. Portanto, conhecer, aprender, nos aproxima mais de Deus, nos faz entender melhor quem é Deus. Quanto mais eu estudo sobre a questão da história, mais eu compreendo a grandeza de um Deus que conduziu a história ao longo das eras. A própria Universidade de Harvard, tão reconhecida hoje, ela teve início. Então, o propósito de Harvard era fazer com que as pessoas que estudassem lá pudessem conhecer melhor sobre Deus. Um segundo propósito é conhecer a necessidade de o homem ser restaurado ao relacionamento certo com Deus.
ao entender o conhecimento, a realidade, nós vamos perceber que existem muitas coisas desajustadas, muitas coisas que estão realmente beirando o caos. Tudo isso faz parte, não de um Deus que é mau, como alguns ateus querem argumentar, não, mas de uma humanidade, de seres humanos que se afastaram do Criador e, consequentemente, fugiram daquilo que era o ideal, o correto, o certo. Então, quando nós estudamos, nós vamos atingindo conhecimento, nós vamos vendo as imperfeições humanas, nós vamos reconhecendo a nossa necessidade de buscarmos a Deus, de nos arrependermos, de nos voltarmos a Deus. Quando a gente analisa, por exemplo, eu na filosofia, eu vejo diversos pensamentos, pensamentos muito profundos, elaborados aí por filósofos, pessoas que dedicaram suas vidas, mas a gente percebe que muitas dessas construções são totalmente fora daquilo que realmente é o correto, dentro do padrão de Deus. Então nós vamos percebendo e vendo nessas diferenças as nossas incapacidades, mesmo tendo mentes racionais, mesmo tendo a capacidade de seguir uma lógica, nós falhamos e estamos fora daquilo que é a perfeição, a sabedoria de Deus. Podemos elencar aqui um terceiro propósito, que é conhecer a história de Deus em seu tratamento providencial com a espécie humana, indivíduos e nações. Quando a gente vai estudar as culturas, estudar os povos, estudar a história, estudar os fatos que ocorreram numa nação, ou também estudar o fato que conheceu numa pessoa, uma individualidade, nós vamos perceber que nada acontece por acaso, que há uma história providencial, que há um Deus que conduz, que está acima de tudo, que controla, que limita as ações humanas. Nesse caso, quando nós adquirimos mais conhecimento, nós vamos tendo essa percepção. Isso é muito importante também para a nossa realidade hoje. Um quarto propósito a ser destacado é que nós devemos buscar o conhecimento. A educação tem como propósito dominar as disciplinas acadêmicas necessárias para servir a Deus e aos outros, os seres humanos, a sociedade. Entre essas disciplinas estão, por exemplo, linguagem, arte, ciências naturais, ciências sociais, geografia, governo, economia, astronomia, biologia e medicina. Essas foram algumas delas. Quanto mais nós vamos atingindo o conhecimento, melhor é a nossa forma de servir a Deus e servir ao próximo. Eu posso aqui relatar que minha primeira formação foi em teologia. Estudei teologia e utilizei aquele conhecimento adquirido na faculdade para servir a Deus como missionário. Porém, ao voltar do campo, voltei da África, fui estudar filosofia. E o curso de filosofia, o conhecimento filosófico, me ajudou a entender melhor o campo da teologia, da Bíblia, a realidade de Deus. E isso fez com que eu pudesse servir com mais capacidade a Deus, e não somente a Deus, também à sociedade. Portanto, a educação tem esse propósito, nós aprendermos para servir. E o último propósito que eu vou destacar, poderia falar mais, porém, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou destacar aqui o quinto propósito, que é desenvolver uma cosmovisão bíblica, permitindo que todo aprendizado e conhecimento seja moldado e compreendido de maneira consistente com a palavra de Deus. Por meio da educação, nós vamos sendo inseridos no conhecimento geral, pautados, permeado pelos princípios bíblicos. Isso vai formar uma cosmovisão cristã tão importante e tão necessária para entendermos a verdade absoluta, a realidade do mundo e não ficarmos sendo manipulados por falsas ideologias, por falsas cosmovisões humanistas que nos leva ao desvio da verdade. Portanto, através de uma formação, a educação, ela tem como esse objetivo formar mentes que estejam pautadas na cosmovisão cristã, cosmovisão essa correta para entendermos Deus e
o seu mundo criado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse conteúdo. Nós vamos continuar aí aprofundando nosso canal. É um canal de educação por princípios. Nós pautamos o conhecimento que esteja permeado com as verdades eternas, as verdades da Bíblia. Por isso, curtam aí a nossa plataforma. Nós temos uma playlist de educação por princípio que a gente vai detalhar melhor esse conhecimento. Obrigado, peço para deixar aí um like e também se inscrever no nosso canal, para que vocês possam estar recebendo aí nossos vídeos aí, acompanhando e crescendo junto com a gente. Tá ótimo? Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!